Vamos para Marcos capítulo 1. Livro de Marcos, capítulo 1. Cadê? Ô, Carlos, ó, tem uma Bíblia ali, ó. É Bíblia aquilo ali? Pega ali, ó. Ah, você tem aí? Se não tiver Bíblia, pegue uma. Marcos capítulo 1, versículo 4. Olha o que diz o versículo 4. E apareceu João, batizando no deserto. E saiu da boca de Jesus que o maior profeta que já existiu foi João. O próprio Jesus falou, olha, não teve, nascido de mulher, não teve homem maior do que esse, falando de João Batista. Diz a palavra de Deus que as multidões afluíam da Judéia, da Galiléia, de Decápolis, de Samaria, todas vinham ao Rio Jordão para ouvir a pregação de João Batista. Diz a palavra de Deus que os soldados iam até o Jordão para ouvir a palavra de Deus. Diz a palavra de Deus que os fariseus, que os escribas, eles iam até o Jordão para ouvir a palavra de Deus da boca de João. Diz as Sagradas Escrituras que João era visto com muita estima entre o povo, porque Deus, outrora, silenciara a sua voz e não falara mais com o povo. Por 400 anos não se ouviu a voz de Deus entre os humanos. Deus, ele cessou. A última profecia que ele tinha dado foi quem? Alguém lembra? O último livro do Novo Testamento? Malaquias. Deus levanta Malaquias, Malaquias profetiza e Deus se cala. Diz as Sagradas Escrituras isso. E por 400 anos, Deus não falou com o seu povo. E aí ele levanta quem? João. E aí todo mundo ama João. Todo mundo quer estar perto de João. A raça de víboras, lembra da pregação dele? Essa era uma das pregações. Mas a raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura, não era para o povo. Era para os fariseus, era para os escribas, era para os religiosos daquela época, para as autoridades religiosas. E diz as Sagradas Escrituras que João está lá, batizando, e aí aparece um cara lá. E começa a caminhar um cara na direção de João. João ergue o olho assim, e olha que João era parente, hein? João ergue o olho assim, exclama, aponta o dedo assim e fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Imagina só João falando isso, a multidão toda ouvindo. Esse daí é o libertador de Israel. Esse é o Messias esperado. Esse é quem vai livrar Israel do cativeiro. Saíram essas palavras da boca de João. A multidão olhou para João assim, olhou para Jesus assim e falou: opa, meus olhos agora não podem mais sair de perto desse homem, porque esse é o Messias. Jesus chegou mais perto assim, Jesus olha para João e fala: João, batiza eu. João fala: eu? Como que posso eu batizar o Senhor? Eu não sou digno de desatar o quê? As sandálias dos seus pés. E Jesus falou: João, está escrito, tu tem que me batizar. E olha a propaganda que João, o maior profeta que já existiu, fez do nosso Senhor. E Marcos está falando disso daqui, no versículo 4 e no versículo 5. O versículo 9, capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer: e aconteceu naqueles dias que Jesus, saindo de Nazaré da Galiléia, foi para ser batizado. E logo que ele foi batizado, quando ele saiu das águas, viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descia sobre ele. Olha lá, a primeira propaganda foi feita por quem? Por João, não foi? João fez a propaganda de Jesus. Agora, quem é que faz a propaganda de Jesus? O Espírito Santo de Deus. Diz as Sagradas Escrituras que os céus se abrem e o Espírito Santo em forma corpórea repousa sobre Jesus. Imagina o povo todo vendo isso. Imagina a multidão toda vendo isso. Na mesma hora,
com os céus abertos, uma voz como a voz de trovão, a voz de muitas águas, diz o quê? Esse é o meu filho amado, em quem nele muito me alegro. Olha, agora é o Pai lá do céu falando que Jesus Cristo é o Filho amado e em quem nele se compraz, em quem ele tem alegria. Olha a abordagem que Marcos está dando de Jesus. João faz a propaganda, todo mundo conhece. O Espírito Santo faz a propaganda, todo mundo conhece mais ainda. Agora o Pai, lá do céu fala. Ah, tá vendo como ficou fácil de Jesus olhar para Pedro e falar: Pedro, larga esse teu negócio de pesca aí e me segue? Ficou fácil, por quê? Porque Pedro viu aquilo. Esse é o Messias, esse é o Rei, esse é o Libertador. Não para por aí. Olha o capítulo 1, do versículo 23. 1:23. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo. Olha, o homem estava o quê? Endemoniado. O homem estava cheio de demônio. E aí, o demônio diz, tá aqui, o demônio diz. E olha o que o demônio diz, o verso 24. Que temos contigo, Jesus de Nazaré? Vieste-nos destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Até o capeta está fazendo propaganda aqui para o Senhor Jesus. Olha lá, João, o Espírito, o Pai, e agora até o inimigo das nossas almas está fazendo propaganda para Jesus. Jesus chega assim na sinagoga, olha para o cara endemoniado, o demônio olha para Jesus e fala: eu sei quem tu é. Eu sei que tu é o Filho de Deus. Tu vieste nos destruir? Deu para vocês ver como que Marcos ele mostra que Jesus ele foi conhecido. A fama dele percorreu por toda aquela região, a ponto de que, olha o versículo 27, 1:27. E todos se admiravam, todos, a palavra está escrito aí, não está? Todos, e todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? olha a comunicação entre um com o outro. Olhava assim para Jesus, olhava para o amigo do lado e falava: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. E vale ressaltar um ponto aqui, de que você sabe como que era feito. Alguém não sabe o que é o exorcismo? O exorcismo é o quê? É você expulsar um demônio. Você sabe como que era feito o exorcismo pelo judeu? Sabe como que judeu tirava demônio? Judeu tirava demônio não em nome de Jesus, porque Jesus não tinha vindo ainda. Não é? Você já parou para pensar isso? Como que judeu expulsava demônio? Agora, se a gente ir lá para os primeiros capítulos de Mateus, nós vamos descobrir como que o judeu expulsava demônio. Judeu expulsava demônio usando sal. É igual a igreja católica faz, usando sal. E aí vem Jesus, e agora vai fazer sentido para você. O que Jesus fala a respeito do sal? Vós sois o quê? O sal da terra. É em vocês que tem autoridade para expulsar o espírito maligno. E Jesus chega aqui e Jesus não fala assim, em nome de Jesus, saia. Ele era o Jesus. Ele chega e ele fala o quê? Sai. E pronto, o demônio saía. Ele chega aqui, ele não chega e fala em nome do Pai, sai. Não, nós não vemos isso dentro das Sagradas Escrituras. Ele chega e fala pro demônio, sai, e o demônio saía, e um olhava pro outro assim e falava: que é isso?
Que nova doutrina! Quem é esse homem? Olha o versículo 37, 1:37. E achando-o, disseram. O que disseram para Jesus? Todos te buscam. Todos buscavam Jesus, porque o homem ficou conhecido. Ah, não tinha um que não conhecia, não tinha um que não queria ver, não tinha um que não queria ouvir. E achando-o, disseram, todos estão te buscando, Jesus. E Jesus disse, vamos para as aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque foi para isso que eu vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Jesus, ele ficou conhecido, Jesus, a fama dele percorreu por toda a região e todo mundo sabia quem era Jesus. E aí diz a palavra do Senhor que ele sai para pregar o evangelho do reino, e ele vai pregar o evangelho do reino aonde? Verso 39. E pregava nas sinagogas. O que é a sinagoga? A sinagoga, deixa eu tentar explicar. Deus ordenou para Salomão construir um templo. E Salomão construiu aquele magnífico templo que a gente já viu as plantas dele e tudo mais. Veio Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu o templo. E nessa época do cativeiro babilônico, como o templo estava destruído, não tinha local para adoração, não tinha local para o culto, não tinha a igreja para o povo se reunir. Então, as autoridades religiosas fizeram nascer as sinagogas. O que é as sinagogas? As sinagogas eram congregações. Não tinha a beleza, não tinha a estrutura do templo, mas eram locais como esse daqui, que tinham nas mais variadas vilas e cidades, sempre tendo um pastor, e o pastor geralmente era o fariseu, sempre tendo um escriba, e o escriba geralmente era o estudioso das Sagradas Escrituras. E as sinagogas, elas eram administradas pelos fariseus e pelos escribas. E é como se fosse uma congregação. Não era o templo, mas era uma congregação onde se cultuava o nome do Deus Todo-Poderoso. De Elohim, não é? De Jeová. E diz a palavra de Deus em Marcos 1:39 que Jesus foi para onde pregar o evangelho? Para as sinagogas. Amém? O versículo 40. Olha o versículo 40. E aproximou de Jesus um leproso. E rogou a Jesus, pondo-se de joelho, e dizia, se queres, Senhor Jesus, tu podes me limpar. E a resposta de Jesus, e Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse, eu quero, seja limpo da sua lepra. E tendo dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Olha que bênção, olha que maravilha, olha o que produziu as mãos de nosso Salvador. Só que a gente tem um problema quando lê esse texto. Sabe por quê? Porque dentro das sinagogas, o fariseu, o escriba, o saduceu, ele vinha ao altar e ele pregava a lei de Moisés. E a lei de Moisés dizia, a lei dada por Deus, a lei entregue por Deus a Moisés, dizia que um homem leproso jamais poderia ser tocado. Não se podia tocar em leproso. Não se podia. O leproso ele tinha que ser afastado da sociedade. Tinha que viver fora da cidade.
Não se podia, porque se tornaria imundo, segundo a lei. Diz a lei, se você tocar num leproso, você se torna imundo como ele. E aí vem Jesus, olha lá, o pastor da sinagoga, o fariseu, ensinando que não se pode tocar num leproso. Agora vem Jesus e olha para o leproso e fala, eu quero te curar. Só que Jesus não estende a mão e cura ele. Jesus não fala somente e cura ele. Jesus faz o quê? Toca. E aí surge um problema, porque um olhava para o outro assim e falava, tem coisa errada. Mas por que tem coisa errada? Porque ele está tocando no leproso e a lei fala que não pode. Aí o outro olhava para ele assim, tá, ele está tocando, mas ele também está curando. Ele está tocando, mas ele também está fazendo maravilha. Ele está tocando, mas olha a autoridade que esse homem tem. E imagina se você vivesse naquela época e fosse ensinado para ti desde pequeno que não podia tocar no leproso, porque o leproso era imundo. E aí tu vê agora um homem que com autoridade tal que tu nunca viu, que as maravilhas emanam das suas mãos, e esse homem pega, vai lá e toca no leproso. Não para por aí, vamos continuar. Capítulo 2, o versículo 5. Capítulo 2 de Marcos, o versículo 5. E Jesus vendo a fé, lembra, essa história é famosa, lembra dos paralíticos, dos amigos? Não tinha como entrar dentro da casa, o que eles fizeram? Descobriram o telhado, vocês já ouviram essa história, né? Baixaram o paralítico, e aí olha aqui o versículo 5. E Jesus vendo a fé, disse ao paralítico, o que Jesus diz aqui para o paralítico? Levanta e anda? Não, o que Jesus diz para o paralítico? Perdoados estão os seus pecados. E meus irmãos, o pastor da sinagoga pregava que só tinha um que podia perdoar pecado. Saía da boca do pastor da sinagoga que só um podia perdoar pecado, e era Elohim, e era Jeová, e era o Deus Pai Todo-Poderoso. E agora vem um homem que olha para o paralítico assim e fala, teus pecados estão perdoados. Um fariseu olhava para o outro assim e falava, tá errado, ele não pode perdoar o pecado. Aí o outro olhava para um e falava, mas ele tá curando, ele fez o paralítico andar, ele fez o leproso ficar limpo. Olha a autoridade que ele fala quando ele abre a boca, a gente queima o nosso coração de ouvir a palavra de Deus. Tá errado, não faz sentido. E parece que eu acho que começou a se perturbar todo mundo que ouvia Jesus, porque não fazia sentido. E não para por aí, vamos continuar. Capítulo 2, o versículo 14. E Jesus passando viu Mateus, viu Levi, e sentado na coletoria, e disse, segue-me. E olha, os publicanos, eles eram ricos, viu? Eles roubavam do povo judeu e eles ganhavam muito dinheiro. Jesus só olhou para Mateus assim e falou, segue-me. Mateus deixou tudo. Ó, esse é o Messias. Esse é o libertador. Eu vou ser o tesoureiro do rei, ele deve ter pensado. E aí, Mateus segue ele. E verso 15. Aconteceu que, estando assentado à mesa na casa de Mateus, também estavam assentados à mesa com Jesus os seus discípulos e muitos publicanos e pecadores. E o fariseu, o pastor da sinagoga, ele abria os salmos, porque a Torá tinha os salmos. Ele abria os salmos e ele pregava assim, os salmos primeiro. Maldito é o homem que se assenta na roda dos escarnecedores. Maldito é o homem que se assenta na roda dos pecadores. Você não pode se assentar na roda dos pecadores. Você não pode se assentar à mesa dos pecadores.
E vem esse tal de Jesus. Esse Jesus vem ele deve ter provocado um fuzuê. Porque os fariseus olhavam assim e falavam, olha lá, sentado com os pecadores, olha lá, sentado, está escrito aqui, olha lá o verso 16, os escribas, os fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos, por que ele come e bebe com pecadores e publicanos? Deu para vocês ver que Jesus ele não veio trazer paz, ele veio trazer fogo, ele veio trazer espada. Porque o que era pregado dentro da sinagoga, aparentemente, era descumprido por Jesus, o Messias, o Salvador, o Messias tão esperado. Não para por aí, vamos continuar. Verso 18, 2:18. O tempo está aí, né? Tem que correr. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam na lei de Moisés. Toda quarta-feira, os fariseus, as autoridades religiosas tinham que jejuar. Era lei. Era ensinado na sinagoga. E os discípulos de João e os fariseus cumpriam esse mandamento, cumpriam essa lei. Mas foram e disseram a Jesus, por que jejuam os discípulos de João e os fariseus e você liberou os seus do jejum? Jesus tinha liberado os discípulos de jejuar, e era lei, tinha que jejuar. E já estavam por aqui com Jesus, já estavam por aqui. Um pegava e falava, é pecador, é filho do cão. E o outro pegava e falava, eu acho que não é não, porque olha o que as mãos dele faz. Os cegos estão vendo, os coxos estão andando. Os surdos estão ouvindo, os leprosos estão ficando sãos. Como? Que não pode vir de Deus. Lembra de Nicodemos? Nicodemos chega de noite para Jesus. Ele foi de noite porque ele tinha que ir escondido do resto dos outros pastores. Nicodemos era um pastor. E ele tinha que ir escondido do resto dos outros pastores. E ele chega para Jesus. E você lembra que ele falou para Jesus? Ele falou assim, bem sei, foi isso que ele falou? Não, ele falou, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí imagina a cabeça dos fariseus, imagine só, é de Deus, porque as mãos dele, as obras dele, a autoridade que ele tem, prova que ele vem de Deus. Mas ele anda fazendo umas coisas que ele liberou o pessoal do jejum. Ele não podia liberar o pessoal do jejum. Não para por aí. Verso 23. 2:23. E aconteceu que passando Jesus num sábado, até o adventista do sétimo dia, até hoje cumpre esse mandamento de Deus. Até hoje eles cumprem, foi Deus que mandou. Saiu da boca de Deus isso. Deus não só mandou, Deus escreveu. Deus escreveu em tábuas de pedra. E o pastor da sinagoga pregava, tu tem que guardar o sábado para o Senhor. Tu não pode trabalhar, tu não pode colher. E tá num bendito sábado, Jesus e os discípulos caminhando aqui. E os discípulos começam a colher e Jesus, colhe, vocês estão com fome, pode comer. Vocês estão com fome, pode comer. Isso começou a gerar problema. Isso começou a gerar revolta. Isso começou a gerar ódio. Capítulo 3. Capítulo 3, no versículo 1. E outra vez, Jesus entra onde? Na sinagoga. Por que Jesus não foi para o deserto pregar? Por que Jesus não foi? Por que ele tinha que entrar na sinagoga? E o pastor da sinagoga pregava assim, olha, a lei de Moisés manda que todo deficiente, que todo deformado, ele não pode adentrar o templo. Ele tem que ficar nas extremidades.
Ele tem que ficar, não pode, porque ele é impuro, ele é deformado, ele não é são. Então ele não pode entrar. A lei de Deus, Deus mandou dizer isso para vocês. Isso era o que o pregador, o pastor da sinagoga pregava. Aí, esse tal de Jesus, capítulo 3, verso 1, entra na sinagoga. E aí ele vê um homem ali, pro lado de fora, nas extremidades, com a mão mirrada, com a mão deformada. E olha lá, já estavam observando, verso 2, já estavam observando para ver se ele ia curar no sábado, para acusar ele. Porque já era sábado. E aqui ele faz dois, como que eu posso falar isso? Ele faz duas bagunças de uma vez só aqui, Jesus. Porque era sábado, ele não podia curar. E aí diz a palavra de Deus no versículo 3. E Jesus disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te e vem para o meio. Ó, Jesus, para dentro, o deficiente. Verso 6, olha o verso 6, capítulo 3, verso 6. Quando os fariseus saíram daquele culto, e tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Os fariseus falaram, não pode viver uma bênção dessa. Um cara desse não pode viver, porque um cara desse vai afundar a nossa religião, vai acabar. Porque a gente prega um negócio, vem ele e faz como se fosse normal. E a gente não pode acusar ele, a gente não pode enforcar ele, a gente não pode apedrejar ele, porque os demônios olham para ele e saem correndo. A palavra que sai da boca dele é de uma autoridade que nunca foi vista. As mãos dele fazem maravilhas. Como vamos entender isso? Imagina se você fosse um pastor daquela época. Acho que até você ia querer dar um fim nesse Jesus. Até você iria querer dar um fim nesse Jesus. E versículo 21. Capítulo 3, versículo 21. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender e diziam, Jesus está fora de si. Olha, se Jesus estivesse aqui em Rio Preto, a família dele ia atrás dele para pegar ele, para colocar ele, sabe aonde? Como chama aquele hospital que tem ali na Boa Vista ali? O Bezerra. Isso! Se Jesus estivesse em Rio Preto, a família de Jesus ia atrás de Jesus para prender ele e colocar ele no Bezerra. Foi isso que nós acabamos de ler aqui. Quando seus parentes ouviram o que estava acontecendo, saíram atrás de Jesus para prender ele, porque diziam, Jesus está fora de si, está maluco, está louco, lelé da cuca. Era isso que estava acontecendo. Verso 22. Os escribas, os fariseus, os saduceus, olha lá, os escribas descem da onde? De Jerusalém. Jerusalém é a capital, é a sede. Jerusalém é onde está o chefão. Eles descem de lá por causa do BO. Eles descem de lá por causa das coisas que estão acontecendo. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam, Jesus está cheio do quê? De demônio. Jesus está cheio de demônio, porque não pode ser de Deus. Não pode, porque ele está aparentemente contra o que Deus está mandando. Contra a lei de Deus. Verso 31. Chegaram então seus irmãos, os irmãos de Jesus chegaram. Chegou também a sua mãe. E estava lá fora e mandou chamar Jesus. Aí um deve ter saído correndo lá para Jesus e falou, Jesus, teus irmãos e tua mãe tá aí. E se eu fosse o senhor, eu não saía não, porque eu vou prender o senhor e levar para o bezerro. Não sai não.
E Jesus responde assim, verso 35. A minha família não são os meus irmãos. A minha família não é a minha mãe, não é o meu pai. A minha família é todo aquele que fizer a vontade de Deus. E aqui, Jesus deixa claro que ele não estava descumprindo o que Deus tinha mandado. Ele não estava pecando, errando, sendo desobediente daquilo que Deus tinha mandado. Antes ele estava fazendo o quê? A vontade de Deus. E olha o João 5. Vamos lá para João 5. João 5. João 5, versículo 30. Olha o que Jesus vai dizer em João 5 e 30. João 5 e 30. Jesus falando, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Antes eu tenho que ouvir. E quando eu ouço, o meu julgamento é correto com relação àquilo que eu ouço. Então eu vou e faço. Essa era a vida de Jesus. Uma vez o Luiz Hermínio falou que Jesus era uma pessoa intrigante. Ele trabalhava durante o dia, cumprindo a sua missão. Ele orava durante a noite para ouvir o Pai. E ele dormia? Quando que ele dormia? Ele dormia era na tempestade. As noites de Jesus eram noites de joelho para ouvir a voz do Pai. E agora eu pergunto para você, quem que foi que deu a lei para Moisés lá no Monte Sinai? Foi o Pai. Não foi? E agora, se o Pai chega para Jesus e fala, Jesus, faça isso, 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 mesmo que aparentemente o que Jesus vai fazer descumpra a lei, Jesus está sendo desobediente? Não. Porque foi ele que mandou lá e agora ele está mandando aqui. Foi o Pai que ordenou lá e agora é ele que está falando aqui. Olha a importância que tem esse versículo. Jesus falou, eu de mim mesmo não faço nada. Antes eu ouço o que o Pai quer me dizer. E quando eu ouço, eu vou e faço. E o meu julgamento é correto. E isso é algo que a igreja de Deus desaprendeu. Olha para Abraão. Deus olha para Abraão e fala, Abraão, ofereça o teu filho. Sacrifique ele, mata ele. Isso se tornou lei. Porque Deus mandou, não mandou? Se Deus mandou, é mandamento. Se Deus mandou, é lei. E Abraão prontamente atendeu, porque era lei, era mandamento. E Abraão está subindo a montanha. E o filho até prova, né? Pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo. Cadê a ovelha? Cadê o sacrifício? Imagina o pai ouvindo isso. Diz a palavra de Deus que Abraão estende o menino, amarra o menino e levanta o cutelo para imolar. E ele estava obedecendo a voz de Deus. Só que se Abraão tivesse matado o menino, Abraão teria desobedecido a Deus. Se Abraão tivesse matado o menino, Abraão teria pecado contra Deus. Porque tão importante quanto ouvir a voz de Deus é continuar o quê? Ouvindo. Tão importante quanto ouvir a voz de Deus é continuar ouvindo. E Abraão ouviu Deus falando, não faças nada ao menino. Não toques no menino, porque agora eu sei que tu crês em mim. Eu sei que tu tens fé em mim. Tão importante quanto ouvir a Deus é continuar o quê? Por isso que as noites de Jesus eram de joelho dobrado para poder ouvir o que o Criador tinha a dizer para que no próximo dia ele pudesse cumprir a sua missão, cumprir o seu chamado, cumprir o seu propósito. O problema nosso, o problema da igreja de Deus é que a gente ouviu uma vez e parou de ouvir. O problema nosso, o problema da igreja de Deus é que a gente ouviu uma vez e teve isso por regra infalível.
e paramos de ouvir. E hoje muitos guardam o sábado porque ouviu uma vez, mas não continuaram o quê? Ouvindo. Uns fazem isso, se vestem, se purificam, uns se cortam o prepúcio, se circuncidam. Por quê? Porque ouviram uma vez, mas não continuaram ouvindo. E o que Jesus veio a nos mostrar através do Evangelho de Marcos, e Marcos ele foi bem, você viu como ele foi bem específico nisso? É que tão importante quanto ouvir a voz do nosso Criador é continuar ouvindo. Porque a nossa mente é renovada. Vamos abrir lá, vamos terminar em Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está falando, pelo amor de Deus, ele está implorando aqui. Rogo-vos, pela compaixão de Deus. Por favor, ele está falando. Rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, porque esse é o vosso culto racional. O nosso corpo tem que ser entregue ao nosso Criador para Ele fazer do nosso corpo a vontade dEle. Porque esse é o nosso culto. A ciência, a teologia nos diz que nós somos triúnicos, não é? É essa a expressão que fala? Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Vocês já aprenderam isso, não é? Só que a alma, ela meio que é o pêndulo. E de um lado está o nosso espírito e do outro lado está o nosso corpo. E diz a palavra de Deus que tudo o que recebemos, tudo o que ouvimos, nós recebemos através do nosso corpo. Vocês estão me ouvindo através do ouvido de vocês. Vocês respiram através do nariz. Tudo o que vocês recebem através do vosso corpo. Tem uma coisa que você recebe através do teu espírito, e sabe o que é? A voz de Deus. Está lá em 1 Coríntios 2, depois tu abre e lê lá, está lá, que o Espírito de Deus se comunica com o nosso espírito, comparando coisas espirituais com espirituais. A voz de Deus, ela é ouvida através do nosso espírito, e o restante das coisas é ouvido através do nosso corpo. E se você abrir em Gálatas, você vai ver que tem uma guerra, que o corpo se opõe ao espírito, e o espírito se opõe ao corpo, e um não quer fazer o que o outro quer. Por quê? Porque quando alimentamos a carne, nós enfraquecemos o espírito. Quando nós enfraquecemos a carne, nós alimentamos o espírito. Por isso que a nossa vida não é uma vida de eterna prosperidade, não é uma vida de riqueza, não é uma vida de bem bom. Por quê? Porque o nosso corpo ele tem que ser moído, o nosso corpo ele tem que estar fraco para que prevaleça em nós o nosso espírito, e é através do nosso espírito que nós vamos ouvir a voz de Deus. Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Negue-se a si mesmo. É para tomar o quê? Tome a cruz e siga-me. Esse evangelho de que tu vai ser o melhor dessa terra? Não. Tu precisa ouvir a Deus primeiro. Um dia tu vai ser, lá na glória. Mas enquanto estamos peregrinando, o nosso corpo tem que ser enfraquecido para que a voz de Deus seja ouvida. E olha o que Paulo vai falar. Eu imploro a vocês que vocês façam isso.
Apresente o corpo como sacrifício. Apresente o corpo como oferta. Faça o corpo agonizar. Faça o corpo sofrer. Porque quanto você mais fazer isso, mais o teu espírito vai ser alimentado. E o teu espírito sendo alimentado, tu ouve quem? Tu ouve Deus. Por isso que Deus mandou jejuar. Você acha que Jesus mandou jejuar para a gente sofrer? Para a gente ter dor na barriga? Não, Jesus mandou jejuar porque quando enfraquecemos a carne, o nosso espírito ouve a voz de Deus. Verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Olha lá, a nossa vida é uma vida de transformação pela renovação do entendimento. Não é algo estático, não é algo único, foi isso, pronto e acabou. É isso e acabou, ponto final. Não! Constantemente, a todo momento, nós devemos estar ouvindo a voz do Espírito Santo de Deus. Você quer uma prova disso? Eu estou entregando já, Júlio. Eu estava dirigindo uma igreja lá no meio da Mata Atlântica, lá no litoral sul, na serra que sobe para Curitiba. O pastor colocou nós numa igrejinha, numa casinha pastoral no fundo da igreja, assim, tinha uma igrejinha na frente, e eu estava lá, sofremos lá, meu Deus do céu, lá foi a época que Deus mais falou comigo, que até fome eu passava lá, eu, a mulher e a filha. E chegou um obreiro para mim, e ele era o homem que dava mais dízimo na igreja. E era uma cidadezinha, uma vilazinha pobre. Os irmãos davam dízimo de R$2, de R$5. Ele tinha uma roça de banana. Era ele que sustentava a igreja. E aí ele chegou para mim. Ele chegou para mim e falou: pastor, minha mulher tem pecado. Eu falei: por quê? Eu esqueci o nome dele agora. Ele falou: porque Deus manda a mulher ser submissa ao homem. Deus ordenou que a autoridade do homem está sobre a mulher. E ele olhou para mim e falou: pastor, conversa com ela. Eu peguei e falei: deixa eu ir orar primeiro. Deixa eu ir orar. E aí Deus vai dar uma solução. Deus tem que dar uma solução. Eu não posso perder esse homem, senão só quem vai pagar as contas da igreja? E Deus me mostrou algo sendo transformado pela renovação do nosso entendimento. Eu cheguei para eles dois no próximo culto e olhei para ele e falei: você está coberto de razão. Deus mandou a mulher ser submissa ao marido. Deus mandou. E aí ele se inchou assim, né? Falei: tá vendo? Tô certo. Mas eu olhei para ele e falei: mas quando que foi que Deus mandou isso? Ele falou: pastor, eu fui procurar. É lá quando a mulher errou, a mulher pecou, comeu do fruto. E aí Deus olhou para a mulher e falou: o desejo seu será para o teu marido. E aí eu peguei e falei para ele: então foi uma penalidade que Deus deu à mulher, porque a mulher tinha errado, não é? Ele falou: foi, pastor. Eu falei: e antes disso então? E antes da mulher errar? E antes da mulher errar, o homem tinha autoridade sobre ela. Ele engoliu seco assim. Você está vendo o que é ser transformado pela renovação do vosso entendimento? Eu peguei e falei para ele: olha lá, você tem uma palavra de Deus, só que você tem também a vontade original e perfeita, boa e agradável de Deus. E aí vocês têm que se medir e saber em qual nível vocês são capazes, vocês têm a capacidade de viver. Se você não pode viver em comum acordo com ela, os dois trabalharem junto, os dois serem um, os dois terem a mesma estatura, ninguém mandar em ninguém, mas ambos serem um. Se tu pode viver assim, essa é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mas se tu não pode viver assim, Deus deixa a segunda opção. E aí, falei para a esposa: tu seja submissa ao teu marido. E isso curou eles. Curou eles porque a lei mandava uma coisa, mas ser transformado pela renovação do nosso entendimento, isso mostra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
E nós só descobrimos isso ouvindo Ele. Aqui tu não ouve Deus, sabia? Tu não ouve a voz de Deus aqui. Aqui tu ouve a palavra de Deus. A voz de Deus, sabe aonde você ouve? Aonde tu ouve a voz de Deus? Lá no teu quarto. Aqui tu ouve a palavra de Deus. Lá tu ouve a voz. Lá Ele é íntimo de ti. Procure ouvir a voz dele. Procure ouvir a voz dele. Precisamos ouvir a voz dele.